Durante séculos, o mundo espiritual sempre esteve envolto em névoas de mistério. Mas de tempos em tempos, surgem pessoas que parecem ver além do véu. Homens e mulheres que experimentam o invisível, que ouvem o inaudível e que vivem entre dois mundos. Essa é a história de um desses homens. Uma história que jamais foi explicada, mas que transformou todos que dela se aproximaram. Ele era um homem comum aos olhos de quem passava. Caminhava lentamente pelas ruas, sempre com um olhar distante, como se visse algo que os outros não viam. Não tinha riquezas, não fazia alarde, não buscava fama. Mas aqueles que o conheciam diziam: ele fala com o céu. Ele vê o que ninguém mais vê. Poucos sabiam seu verdadeiro nome. No vilarejo onde vivia era chamado apenas de O Vigia, porque parecia estar sempre atento, observando, esperando, como se aguardasse por algo que só ele sabia que estava prestes a acontecer. Ninguém sabia exatamente quando começou, mas as histórias começaram a surgir. Pessoas diziam que, ao tocar em sua mão, sentiam um calor que atravessava o corpo como fogo. Outras contavam que, ao olhá-lo nos olhos, viam imagens de suas próprias vidas passando como um filme. Segredos que nem elas mesmas lembravam. Certa vez, uma mulher desesperada o procurou. Seu filho havia desaparecido sem deixar vestígios. Todos acreditavam que ele havia sido tragado pelas águas do rio, mas o vigia apenas disse: ele não está nas águas, mas entre os campos. Ele corre, mas seu coração chora. E assim, guiados por suas palavras enigmáticas, encontraram o menino 2 dias depois, escondido, chorando em silêncio, exatamente onde ele havia indicado. A notícia se espalhou. As pessoas começaram a procurá-lo em busca de respostas, mas o vigia nunca cobrava nada, não aceitava recompensas, apenas dizia: eu sou apenas um eco. A voz não é minha. Mas o mistério mais profundo aconteceu numa noite silenciosa, quando o céu parecia pesar sobre a terra. O vigia caminhou até o alto da colina onde havia uma antiga cruz de madeira. Ali, ele ficou imóvel, olhando para o horizonte. Alguns moradores curiosos o seguiram. Ele então disse: o tempo está se curvando. Algo se abrirá. E o mundo não será mais o mesmo. Naquela mesma semana, acontecimentos inexplicáveis começaram a ocorrer. Relógios paravam ao seu redor. Cães latiam para o vazio quando ele passava. Crianças apontavam para o céu dizendo ver luzes dançantes. Mas não era medo o que ele espalhava. Era um tipo estranho de reverência, como se todos sentissem que estavam diante de algo sagrado. E ao mesmo tempo perigoso. Aos poucos começaram a surgir relatos de pessoas que sonhavam com ele antes mesmo de conhecê-lo. Sonhos em que ele estendia a mão e dizia: acorde, você ainda dorme. Gente de outros lugares começou a aparecer, atraída por algo que não podiam explicar. Um jornalista cético veio da cidade grande para desmascarar o que achava ser uma farsa. Ficou 3 dias na vila. No 4º dia, foi encontrado chorando sozinho na igreja. Eu vi minha alma, e ela estava doente, disse ele antes de desaparecer sem deixar rastros. Mas o momento mais sombrio veio quando o vigia começou a escrever. Palavras que não pareciam dele. Rabiscava em pedaços de papel frases desconexas que mais tarde foram reconhecidas como trechos de antigos textos bíblicos, mas em línguas que ele nunca aprendeu: aramaico, grego antigo, hebraico. A mensagem era sempre a mesma: o véu está se rasgando, preparem-se. Certa noite, enquanto o céu trovejava sem nuvens, ele desapareceu. Não foi visto saindo. Simplesmente sumiu. Sua casa estava trancada por dentro. Nada foi levado, exceto um caderno. Um único caderno que estava sobre a mesa. Nele, uma última frase escrita com letras tremidas: a luz me chamou. Preciso ir. Desde então, o vilarejo nunca mais foi o mesmo. Muitos juram que ele ainda caminha entre os vivos, mas apenas os que têm o coração desperto podem vê-lo. Outros dizem que ele foi levado por anjos, como Elias no Antigo Testamento, e há quem afirme que ele foi a encarnação de um profeta esquecido.
enviado para entregar uma última mensagem à humanidade. Mas qual era essa mensagem? O caderno deixado por ele foi analisado por estudiosos e teólogos. Nenhum conseguiu decifrar completamente, mas uma frase ecoa entre todas. Quando os olhos da alma se abrirem, verão que o mundo não é o que parece, e a batalha que se trava não é contra carne ou sangue. Esse trecho, adaptado de Efésios 6:12, foi repetido em diversas páginas, como se fosse um aviso, um grito, um chamado. O tempo passou. Mas estranhamente, quem lê aquele caderno sente algo mudar por dentro, como se uma semente fosse plantada no coração, uma inquietação, um sussurro que diz: você também está sendo chamado. Hoje muitos buscam a verdade que o vigia parecia guardar. Buscam respostas no silêncio, nas entrelinhas da vida, nas coincidências que talvez não sejam tão aleatórias assim. Afinal, e se ele estiver certo? E se há, mesmo agora, uma batalha invisível acontecendo? E se estivermos dormindo, achando que estamos acordados? Talvez o vigia tenha sido apenas o primeiro de muitos. Talvez outros já estejam entre nós esperando o momento de falar. Ou talvez você que ouve essa história seja o próximo a ver o que ninguém mais vê. A pergunta que fica é: você está pronto para despertar?